Então, pessoal, esse treinamento aqui, o objetivo dele é fazer uma apresentação, uma breve apresentação, né, um overview aí sobre os procedimentos gerenciais, né, e fazer uma comparação com a versão da 17025 2005. É verdade que a 17025 ela já teve sua nova revisão, já está na versão 2017, mas como isso aqui é um trabalho que a gente ainda está implementando, ainda estamos fechando aí a adequação dos procedimentos, a gente precisa garantir pelo menos o treinamento aqui nessa parte dos procedimentos alinhados com a 17025 2005. Tá? Então, assim, para que servem os procedimentos? Né? Os procedimentos eles servem para padronizar as operações. Então, nenhuma atividade dentro do laboratório ela pode acontecer sem que haja um procedimento. Qual a importância de se ter um procedimento? Qual a importância de se padronizar uma operação? A importância de se padronizar é porque a gente vai saber dessa forma que todos aqueles que desenvolverem aquelas atividades vão estar desenvolvendo da mesma forma. E aí eu vou poder comparar, por exemplo, o resultado de uma análise que é feita em Imperatriz com o resultado de uma mesma análise que é feita em São Luís, porque é o mesmo procedimento que está sendo seguido. Então, o nome aí é padronização, ok? Como eu falei para vocês, como tem aqui no nome, né, é a apresentação de revisões e nivelamento de conceitos da 17025. Então, eu estou comparando os procedimentos gerenciais com os requisitos da norma. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a gente não tem um procedimento só por ter. Cada procedimento aqui, ele atende a um requisito da norma. E nessa apresentação, é exatamente o que a gente faz, essa comparação do procedimento que a gente tem com o requisito da norma. Então vamos começar aqui pelo requisito 4.1 da 17025, que fala de organização. Lembrando que a 17025 ela é dividida em duas partes, a parte de gestão e a parte técnica. Nós vamos focar aqui na parte de gestão, né? Que fala sobre a qualidade, documentação, etc. Não vamos focar na parte técnica. Lógico que existem outros procedimentos para a parte técnica. Então a primeira parte da norma começa com esse item aqui, 4.1, organização. Então a norma fala, o que está em preto é o que a norma fala, o que está em vermelho é o nosso procedimento, que a gente tem para poder atender o requisito da norma. Então no item 4.1, organização, a norma diz que a organização precisa estabelecer uma estrutura organizacional que seja o que? Legalmente responsável. Então essa informação de que a empresa é legalmente responsável, lógico, tem muitas coisas que comprovam que a empresa é legalmente responsável, como por exemplo, um registro junto ao conselho, ter os profissionais habilitados para poder desenvolver as análises, né, uma aprovação de um corpo de bombeiro, a empresa ter uma personalidade, uma jurídica, né, ter um CNPJ, né, tá cadastrado, tá em dias, suas obrigações legais, fiscais. Então isso prova que ela é legalmente responsável. E tudo isso está citado no Manual da Qualidade. O Manual da Qualidade ele é um documento matriz, que a partir dele surgem todos os outros documentos. Então ele fala sobre todos os documentos, né? Então a gente também, como eu falei, não vamos abrir todos os procedimentos e falar nos detalhes, vai ser mais um overview, mas para a gente ter um entendimento sobre o que o procedimento fala, né? Então a função do Manual da Qualidade é exatamente centralizar todo o sistema de gestão. No Manual da Qualidade você vai poder ter acesso, por exemplo, ao organograma da empresa, a cadeia, né, de responsabilidades. Por exemplo, quem responde para quem, né, quem está abaixo de quem na cadeia, como é que funciona, né, é o tipo de informação que você vai poder ter no Manual da Qualidade. No Manual da Qualidade também você tem as políticas, né, quais são as políticas do laboratório, o que o laboratório faz para atender. O Manual da Qualidade também cita todos os procedimentos gerenciais, cita todos os procedimentos técnicos, cita as responsabilidades, qual é a função do gerente técnico, qual é a função do gerente da qualidade, o que ele faz, quais são as responsabilidades. Então tudo é citado. Ali também fala sobre como se gerencia os documentos. O Manual da Qualidade, na verdade, ele tem todos esses itens que nós vamos falar aqui, organização, sistema de gestão e os demais que vamos ver à frente. Todos esses itens estão no Manual da Qualidade dizendo como é que o laboratório faz para atender cada um deles. Por isso que ele é o documento principal. Okay? Então, legalmente responsável é o Manual da Qualidade. Aqui depois fala
capaz de gerenciar suas atividades com imparcialidade de acordo com os requisitos. Então a gente tem o PIT 026, que fala sobre integridade operacional e ética, né? Capaz de gerenciar suas atividades com imparcialidade. Então, a própria política, a gente tem uma política que fala sobre imparcialidade, né? A questão de a gente poder trabalhar sem ser afetado por qualquer pressão. Tem um cliente X que o resultado dele tem que dar dentro. Então, quando eu fizer minha análise, eu sou obrigado a esse resultado dar dentro. Isso não acontece. A empresa garante que os colaboradores eles têm essa liberdade, né, de trabalhar com imparcialidade, sem sofrer nenhum tipo de pressão externa de cliente ou até mesmo da liderança. Então, essa é uma ferramenta, né, de respaldo tanto do colaborador quanto do dono, da direção, né, da empresa. É uma ferramenta que é utilizada para que não venha facilitar esse tipo de ação. Então, por exemplo, se alguém da direção vem, alguém da liderança vem e me força a fazer uma análise, e aí esse resultado ter que dar dentro, você é respaldado por esse procedimento aqui, né? E esse procedimento aqui, tanto esse PIT 026 quanto esse PIT 003, você vê que os dois falam sobre imparcialidade e confidencialidade. Então eu gosto sempre de falar sobre esses dois, que eles caminham juntos. A primeira é a imparcialidade, você ser imparcial no seu resultado, fazer sua análise conforme o seu procedimento, trabalhar conforme as suas orientações sem sofrer nenhum tipo de pressão ou influência que vai alterar o teu modo de trabalhar ali conforme já foi treinado. E a questão da confidencialidade também, a questão do sigilo, né, de garantir que aquelas informações ali nem um cliente terá acesso à informação de um outro cliente. Eu vou dar um exemplo aqui para falar sobre essa questão. Um cliente me ligou uma certa vez dizendo que ele estava com problema na água dele, e disse assim, cara, ele trabalha com distribuição de carro-pipa, e ele falou, olha, eu tô com um problema aqui na minha água, eu sei que tu analisa de muitas empresas aqui perto da minha, será que não poderia me repassar esses resultados só para eu, ou pelo menos comentar comigo, só para que eu possa fazer uma melhor avaliação dos meus resultados? Eu falei assim, olha, eu posso até te passar essas informações, desde que eu peça autorização aos donos da empresa, informando que eu vou passar para você. Você quer que eu solicite as informações para eles? Porque eles que são os donos da informação. Aí ele falou assim, não quero não. Então a gente tem que agir exatamente dessa forma em relação à confidencialidade. Nenhum cliente pode ter acesso à informação de outro cliente. A gente tem a nossa própria política de confidencialidade fala isso também. E a questão também do sigilo, né, confidencialidade, da gente não tá, por exemplo, compartilhando informações, conhecimento técnico do laboratório com outros laboratórios. Por exemplo, eu tenho um amigo que está abrindo um laboratório agora e ele quer fazer uma mesma análise que eu estou fazendo aqui. Eu posso pegar um procedimento do laboratório e passar para ele? Do nosso laboratório? Não posso. Porque todo conhecimento, todo procedimento dentro do laboratório, inclusive esse vídeo de treinamento aqui, ele é propriedade intelectual da empresa. Então eu não posso estar compartilhando com terceiros, né? Porque isso aqui vai estar ferindo essa confidencialidade, tanto confidencialidade dos dados internos, quanto confidencialidade dos clientes, né? As duas situações que eu estou colocando. Eu estou fazendo um trabalho, uma monografia, eu posso pegar o resultado de um cliente aqui e colocar no meu relatório? Pode até fazer, desde que o cliente aprove por escrito fazer isso. Já aconteceu no laboratório um caso desse, e a gente fez a solicitação para o cliente, foram para dados de ruído e o cliente disse que não teria problema nenhum, né? Então são situações aí, né, que o 4.1, uma organização fala, e a gente tem contemplado os nossos procedimentos, tá? 4.2, sistema de gestão. Estabelecer, implementar e manter um sistema de gestão. Então o laboratório ele deve ser capaz de estabelecer, implementar e manter. Eu resumo o sistema de gestão como escrever, cumprir o que você escreveu e provar que você cumpriu o que você escreveu. Então eu resumo aqui com essas
três etapas. Lógico que para escrever você precisa ser referenciado por normas, ferramentas de qualidade, né, etc. E cumprir o que você escreveu, assim, isso é muito importante. Está escrito um procedimento, eu tenho que cumprir exatamente como está escrito. Se eu percebo que num procedimento não tem, que eu estou fazendo algo que está diferente do procedimento, na mesma hora eu tenho que solicitar um suporte, abrir uma não conformidade e tratar aquele problema, porque tem que estar alinhado a operação com o que está escrito. E provar que eu estou cumprindo o que eu... fazer, né? Lógico que não é só o fato de fazer. Por isso que quando a gente trabalha com a 17025 e com outras normas de gestão, a gente precisa preencher muito papel. Porque papéis preenchidos são evidências, né? São provas de que eu estou fazendo aquilo. Por exemplo, eu tenho uma análise e eu checo com padrão antes de eu começar a fazer essa análise. Um pH-metro. Antes de eu ir para o campo, eu tenho que fazer uma calibração do pH-metro e tenho que fazer uma verificação com o padrão. Então eu faço isso, mas não escrevo em lugar nenhum. Então eu estou descumprindo a terceira etapa, que é provar que eu estou fazendo o que eu escrevi. Então se eu não estou registrando isso em lugar nenhum, para fins de auditoria, isso para fins do sistema de gestão, essa operação, essa atividade nunca aconteceu. Então, por exemplo, esse treinamento aqui que a gente está fazendo, se vocês não preencherem uma ficha de que foram treinados, não responderem a prova, significa dizer que vocês não foram treinados, mesmo que vocês tenham assistido esse treinamento infinitas vezes. Então a gente precisa dar evidência exatamente para provar que a gente... Porque lógico, a gente... Não que as pessoas desconfiem, mas também não confiam, né? No fato de a gente falar que está fazendo. Ok? Então, voltando aqui para o 4.2, sistema de gestão, estabelecer, implementar e manter. É exatamente o resumo daquilo que eu estou falando. Então, política da qualidade, a gente tem política da qualidade, a gente tem o manual da qualidade, lembrando que o preto é o que a norma fala. E comprometimento da direção. A gente tem o PIT 027 que fala de análise crítica pela direção. Essa análise crítica nada mais é do que todos esses requisitos que a gente vai citar aqui agora, analisados um por um. Porque, lógico, a gente diz assim, o laboratório tem políticas e tem aquele formuláriozinho de imparcialidade que vocês assinam, né? Lei, assinem como ciência. O laboratório tem essas informações. Uma coisa é o laboratório ter, outra coisa é ter todos os colaboradores treinados. Outra coisa é garantir que em todos os treinamentos realizados fosse realizado um registro de treinamento. Então, no momento da análise crítica pela direção, que é do PIT 027, a gente vai verificar se essas coisas foram feitas. A gente vai verificar se foi feita uma auditoria interna, se os resultados, as não conformidades encontradas foram resolvidas. Então, todos esses itens aqui, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, todos esses itens são avaliados na análise crítica. Então é o resumo de todo o sistema de gestão. E é o momento em que a direção, né, que hoje, só para a gente alinhar, a direção é representada por mim dentro do laboratório, na função de supervisor. Inclusive no manual da qualidade tem um organograma que fala isso. Então, isso comprova, nessa reunião, através de registros de atas também, comprovando a presença de quem está fazendo esse momento de análise crítica. Nesse momento a gente faz análise crítica de cada um desses pontos, né, para ver o que está ok, o que não está e o que precisa montar plano de ação para ser resolvido. 5.2 é o pessoal. .2 é o pessoal. Então, o item 5.2 fala de formação, treinamento e habilidade de pessoal para assegurar a sua competência. Então a gente tem política de treinamento, a gente tem procedimento, né, que é o PIT 002, que é recursos humanos. Esse PIT 002 fala exatamente esses formulários que vocês recebem quando vocês são treinados para assinar essa prova. Tudo isso está dentro do PIT 002. Diz como fazer, né?
O formulário é um anexo dele, se vocês olharem no formulário lá, vai ter uma numeração lá. Então, esse procedimento aqui de recursos humanos garante a formação, treinamento e habilidade das pessoas que vão desenvolver os seus trabalhos dentro do laboratório. Como eu falei, nenhum trabalho, nenhum laboratório, nenhuma atividade dentro do laboratório pode ser exercida sem que haja um procedimento, uma regra escrita, algo que possa formalizar como vai se fazer, para que não possa cada um estar desenvolvendo o trabalho de uma forma. Política, eu estou falando de política aqui, mas o que é política? Né? Políticas são regras, né? São diretrizes de como você vai desenvolver as suas atividades. Né? Então, é política, por exemplo, é política do laboratório calibrar os instrumentos ou verificar antes de seu uso. Isso é uma política, digamos, é política de uso de equipamentos. É política do laboratório, né? Checar os seus equipamentos antes do uso. Então, toda vez que eu for realizar uma análise, eu tenho que checar o meu instrumento. Não posso simplesmente chegar a analisar, porque é política, é uma diretriz, é uma regra, tem que ser cumprida. Ok? Só pra gente alinhar esse conceito aí. Aqui o manual da qualidade, só um print screen aqui de dentro do manual. Identificação, introdução histórica, tem a missão, a visão, os valores corporativos, compromisso com a qualidade, documentos correlacionados, seus procedimentos internos de trabalho, procedimentos técnicos de análise, sistema de gestão da qualidade, tem o controle de documentos, aquilo que eu falei para vocês, todos os itens de dentro da norma, esse print aqui é o manual da qualidade, tá? Então todos os itens dentro da norma, eles estão citados dentro do manual da qualidade. Isso aqui é o sumário do conteúdo do manual da qualidade. Okay? O planejamento, objetivos, gerente da qualidade, gerente técnico, que fala da responsabilidade e autoridade dentro do laboratório. Okay? Técnicos em química, familiaridade com documentos, fala que todas as pessoas do laboratório têm que ter familiaridade com esse documento. Fala sobre as auditorias internas, comunicação com o cliente, aquisições, ações corretivas e preventivas, aí requisitos técnicos. Então esse é o conteúdo: coleta de amostras, apresentação de resultados, garantia da qualidade dos resultados, análise crítica pela direção. Então todos a infraestrutura do laboratório, necessidades de treinamento, então, todos esses documentos aí são citados dentro do manual da qualidade. Aqui a política da qualidade. Exemplificando. A alta direção define como política da qualidade: garantir o cumprimento de legislações aplicáveis à nossa área de atuação com abrangência a todas as localidades onde prestamos serviço. Então isso aqui, lembra aquele primeiro item lá que fala sobre a empresa precisa ser legalmente responsável? Então eu estou dizendo que é minha diretriz cumprir as legislações, certo? Esse primeiro círculo vermelho aqui. E aqui vamos olhar aqui outro: realimentar o sistema de gestão através da opinião de seus colaboradores, clientes, registro do produto não conforme, auditorias internas, auditorias externas, análise crítica pela direção. Então são formas em que eu alimento o meu sistema. Então todas essas ferramentas aqui, elas geram resultados que eu tenho que fazer uma análise e tirar algo dali. Por exemplo, o PIT 003 fala sobre atendimento ao cliente, sobre reclamação. Certo? Então eu tenho que fazer uma pesquisa de satisfação. Foi feita uma pesquisa de satisfação esse ano. Então eu tenho que pegar aquele resultado e de alguma forma alimentar isso dentro do sistema, para que possa me gerar um resultado positivo. Então, ter uma liderança atuante, empenhada de forma eficaz para garantir a busca permanente pelo aperfeiçoamento do sistema de gestão. Então, estar analisando esses dados continuamente é uma forma de ter uma liderança atuante. Okay? Capacitar continuamente a equipe técnica. Então, isso aqui que a gente está fazendo é capacitando, é dando treinamentos. Né? Nós vamos estar programando outros tipos de treinamentos também, para que vocês possam estar tendo mais entendimento sobre o sistema de gestão, aprimorando mais os seus conhecimentos. Ter todos os colaboradores envolvidos nas atividades gerenciais e técnicas e familiarizados com a documentação da qualidade. Isso é um alvo, isso é uma política nossa, isso tem que acontecer. Okay? Então isso aqui é um exemplo de política, a principal política, que é a política da qualidade. Temos aqui o PIT 026, lembrando que eu falei dos itens, estou fazendo comentários sobre os procedimentos que eu citei lá nos itens.
Então, relacionamento com clientes, por que o procedimento fala, né? Em relação à integridade, relacionamento com clientes, com fornecedores, com órgãos, concorrência. Eu não posso favorecer um fornecedor só porque ele é meu parente, né? Sendo que o produto dele é de menor qualidade. Então tudo isso, né, tem uma forma de se fazer, né? O procedimento ele fala sobre isso. Aí bem aqui, por exemplo, dentro desse print aqui embaixo, dentro do procedimento, estabelecer procedimento para orientação, conduta profissional ética e imparcial do laboratório Aqua. Este procedimento é aplicado a todos os colaboradores, funcionários, contratados e estagiários. Relacionamento com o cliente ainda dentro do procedimento. O cliente deve ter a certeza de que seu relacionamento com o Aqua está fundamentado nos princípios de confidencialidade, buscando sempre satisfação com as necessidades. O Aqua não faz discriminação de solicitação de seus clientes. Por exemplo, eu não posso, de acordo com o procedimento, favorecer um cliente porque ele vai me contratar um serviço de 500 análises em relação a um. Então eu não faço discriminação em relação a isso. Todos os membros do quadro funcional devem agir de maneira imparcial em todas as suas decisões referentes a serviços realizados. Como garantia da imparcialidade, cada profissional deverá concordar e assinar o FM 002. Então assim, vocês vão estar assinando aí esse documento, né, o FM 002, que é o termo de compromisso que fala sobre integridade, sobre confidencialidade, sobre sigilo, né? Deem uma lida bem antes de assinar para entender exatamente os itens que vocês estão acordando junto com a empresa em relação a esse documento. Sigilo do mesmo procedimento. Os assuntos e informações pertinentes ao trabalho do Aqua e seus clientes não devem ser divulgados a pessoas ou outras entidades. Para isso, a gente tem esse PIT 003 aqui, né? Análise crítica de pedidos, proposta de contrato, tratamento de manifestações, que deve ser sempre seguido. Então, manifestação é quando algo tem em relação ao cliente, né? O responsável de qualidade deve cuidar para que todos os documentos fiquem bem guardados, não sejam retirados sem a sua autorização. No caso, papéis, manuais, apostilas, que não tenham mais utilidade, devem ser encaminhados para o arquivo morto e destruído antes de colocá-los no lixo. Sigilo das informações, porque depois que um arquivo, quando eu termino, eu tenho que sumir com ele. Eu também não posso simplesmente deixar e alguém pegar, né? Enfim, tem que ser destruído antes de colocar no lixo. Não posso também só colocar no lixo. Esse PIT 003, análise crítica de pedidos, propostas de contrato, tratamento de manifestação. O objetivo é estabelecer as rotinas para a efetiva análise crítica dos pedidos, propostas e contratos do laboratório. Ok? Relacionamento com clientes. Então, análise crítica pela direção, PIT 027. A gente tem aqui um quadro de responsabilidades, né? Quem conduz a reunião de análise crítica é o diretor. Tudo que tiver diretor aqui, vocês entendem como eu fazendo, porque eu sou o representante da direção hoje no laboratório. Condução da reunião de análise crítica, eu, Alex, tá, pessoal? Condução da reunião de análise crítica, verificar o cumprimento das ações decorrentes da análise crítica da direção, os prazos, garantir recursos para que as constatações e as ações sejam implementadas, organizar e divulgar reuniões. Isso aqui já é a parte da gerente de qualidade, que hoje está na função da Nestlé. Registrar conteúdo da reunião em atas, monitorar o cumprimento das ações. Aí aqui está a gerente da qualidade, mas eu também faço esse papel para estar por dentro, né? Cumprimento de participação na reunião, ou seja, participar da reunião, ou até mesmo cumprir as ações que foram levantadas, porque dentro de uma reunião vai se levantar ações, né? Então é responsabilidade de cada um fazer isso. Cumprir com tarefas e prazos delegados na reunião. Este procedimento estabelece sistemática para recrutamento e seleção. Esse PIT 002 é o recursos humanos, capacitação e avaliação de todos os colaboradores da empresa. Então, responsabilidades aqui dos recursos humanos: recrutar para atender solicitações dos gerentes, né? Orientar candidatos, o gerente administrativo, que hoje está na pessoa do Advades. Levantamento de necessidade de treinamento de gerentes, elaborar o plano anual de treinamento, gerente da qualidade, gerente administrativo. Aprovar o plano diretor, treinamento de integração, gerente administrativo, gerente da qualidade, pesquisa de clima, gerente administrativo, avaliação de competência e habilidade, diretor-geral e gerentes, avaliação do resultado de treinamento, superior imediato, são, por exemplo, se a pessoa for do laboratório, o gerente técnico é a pessoa que vai estar fazendo esse trabalho aí de frente, ok? Treinamento técnico do laboratório, gerente da qualidade, gerente técnico e gerente operacional.
Então aqui no 4.3 o item da norma fala sobre a questão de controle de documentos. A gente tem um procedimento interno, que é o PIT 001, que fala sobre controle de documentos e registros. E tem um outro PIT 025, que é a estruturação e codificação de documentos. Então assim, eu não faço um documento de qualquer forma também. Se todas as atividades que eu faço dentro do laboratório tem um padrão, escrever um procedimento também tem um padrão. Então esse PIT 025 fala sobre esse padrão de escrever documentos. Tem que colocar um cabeçalho assim, o número de páginas, o conteúdo é assim, a estrutura principal é assim. Então toda vez que eu for elaborar um procedimento, né, a pessoa responsável por elaborar um procedimento for elaborar, ela vai ter que seguir os critérios desse procedimento, como fazer um procedimento. E seguir também o PIT 001, como controlar os documentos e registros. A norma fala sobre controlar todos os documentos do sistema de gestão, disponibilidade de documentos autorizados ao usuário. Então os documentos têm que estar disponíveis aos usuários, remover os obsoletos, porque às vezes o documento ele muda de revisão. Então eu tenho que garantir que quando muda eu não vou usar uma revisão desatualizada. Por exemplo, o standard mudou de revisão do 22 para o 23. Daí eu tenho que garantir que as pessoas não vão estar usando o standard, que é uma metodologia externa, 22 para estar fazendo as análises. Tem que garantir que eu vou tirar. A 17025 mudou. Eu vou ter que garantir que as pessoas não vão estar olhando a 17025 2005 e sim a 2017. Então tudo isso faz parte de remoção de obsoletos, né? A manutenção de histórico, de alterações. Análise crítica de pedidos, propostas e contratos é um outro requisito, né? É o PIT 003. Nós temos aí um PIT de análise crítica, pedido, proposta e contrato, exatamente como está no nome, né? E tratamento de manifestação, que é analisar a existência de recursos do laboratório para atender o requisito do cliente. Por exemplo, eu não posso contratar um trabalho. O cliente ligou, eu quero 10 mil análises de turbidez. Eu não posso simplesmente contratar esse trabalho sem antes fazer uma análise crítica, saber se o laboratório tem pessoas suficientes para fazer essa atividade, saber se o laboratório tem recursos suficientes para fazer essa atividade, saber se as pessoas estão treinadas, né? Ver qual é o tempo do cliente, saber se eu vou conseguir atender o tempo do cliente, saber se essa metodologia já está implementada dentro do laboratório, se vai precisar de treinamento, se vai precisar comprar equipamento. Então tudo isso eu tenho que analisar antes de aceitar uma proposta dessa que vai além da capacidade do laboratório. Então o laboratório precisa ter o laboratório tem capacidade de fazer 1000 análises hoje, certo? O laboratório tem capacidade de fazer 1000 análises e eu já estou fazendo 1000, eu estou fazendo 900. O cara contrata mais 100, beleza, eu tenho capacidade de fazer 1000. Agora o laboratório tem capacidade de fazer 1000 e o cara vem trazendo mais 200, eu tenho que analisar, eu tenho que mudar, eu tenho que contratar, essas são as ações que são geradas, contratar pessoas, fazer aquisição de produtos, etc. O 4.5 fala sobre subcontratação de ensaios, né? Assegurar a qualidade do serviço de ensaio. Então, quando eu subcontratar, inclusive na nova versão da norma, esse termo de laboratório subcontratado foi substituído por provedor externo, né? Teve essa alteração. Então, quando eu subcontratar um ensaio, eu tenho que garantir que esse meu subcontratado tenha qualidade. Então, por exemplo, eu vou acreditar o laboratório para análise de pH, né? Aí deu um problema que eu não vou conseguir mais fazer análise de pH, então eu tenho que subcontratar. Quando eu vou buscar no mercado esse laboratório, eu preciso, no mínimo, contratar um laboratório que seja acreditado também para fazer esse ensaio. Então existem pré-requisitos para subcontratar. Eu não posso subcontratar um laboratório aqui do meu lado. Ele tem que trabalhar da mesma forma que eu trabalho. Eu tenho que garantir tudo isso. E esse procedimento aqui, PIT 004, fala exatamente sobre isso. Então tá aqui os procedimentos, né? Documentos de registro, a gente já conversou. Estabelece sistemática para controle, distribuição e revisão, né? O que está escrito dentro do procedimento. Algumas siglas, né? Formulários. Aqui são como os nossos documentos são distribuídos, né? Tem MQ, que é manual da qualidade, MI, que é manual de integração, tem PIT, que é procedimento interno de trabalho, PTA, que é procedimento técnico de análise, FM, que são formulários. Tem as responsabilidades também dentro do procedimento, né? Elaborar a revisão do manual da qualidade, elaborar procedimentos internos, elaborar a revisão de procedimentos técnicos, manter documentos atualizados, aprovar o manual da qualidade, aprovação de procedimentos. Então isso aqui está tudo já preconizado no nosso procedimento PIT 001, ok? Estrutura e codificação de documentos,
Tem um objetivo também, estabelecer os procedimentos para garantir padronização. Como eu tinha falado, não é de qualquer forma que a gente faz, a gente padroniza toda essa informação para que todas as vezes que for elaborado um procedimento, um documento dentro do laboratório, ele tenha o mesmo padrão. Okay? Conferir a estrutura e codificar todos os documentos é a função do gerente da qualidade. Então, cada documento desse ele tem uma identificação unívoca, ou seja, uma identificação única. Exatamente para a gente poder manter uma linha de rastreabilidade no processo. Então, por isso que você vê PIT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada documento tem a sua própria identificação. E a gente tem que garantir isso. Aí o PIT de aquisições, né? Esse procedimento estabelece sistemática para aquisição de materiais, serviços, manuseio, rendimento, armazenamento, materiais de consumo que sejam importantes para o ensaio. Isso aqui também está relacionado com qualidade, porque como ele fala de armazenamento, tem padrões que a gente compra, por exemplo, que tem que ser armazenados a temperaturas específicas. Então, isso aqui é muito relevante para nossas operações. É a aquisição, mas está relacionado diretamente com o resultado final. Aqui tem um quadro de responsabilidade, por exemplo. O gerente administrativo é quem qualifica os fornecedores. Eu não contrato qualquer fornecedor. Tem que passar por um processo de qualificação antes de ser contratado. É isso que está sendo feito hoje, é isso que está descrito nesse procedimento também. Tem os solicitantes, né, que são gerentes, e os técnicos fazem solicitação. São avaliados e visto quais são os fornecedores que estão na lista de aprovados, e aí se faz o processo de compra. Quem compra é o gerente administrativo, né? Quem controla o limite de compra do setor também é o gerente administrativo, mas acompanhado pela direção e pelo gerente da qualidade, e quem recebe e preserva os materiais são os solicitantes. Então essa etapa de preservação está como responsabilidade do solicitante. Análise crítica de pedidos, propósitos e contratos, tratamento de manifestações. A gente tem aqui, o objetivo é estabelecer rotinas para análise crítica de pedidos, propostas e contrato laboratório. Então ele fala que tem um item, né, específico, falar a cada 10 amostras lá, ou então o laboratório tem capacidade de fazer 100 análises. Sempre que for feito mais de 100, eu tenho que fazer uma análise crítica de pedidos, né? Então existe o critério definido nesse procedimento, e esse procedimento fala disso. Esse critério ele vai mudar, né? Ele vai ser um critério que vai ficar mudando. Embora esteja escrito no procedimento o critério, a gente botou acima de 6 grupos de análise, mas ele vai mudar porque eu posso ter uma pessoa de férias e posso reduzir a capacidade do laboratório de fazer uma análise, ou eu posso pego um trabalho recentemente que é mais trabalho, que precisa de mais pessoas para estar desenvolvendo. Então essa avaliação tem que ser feita continuamente. Tá aqui mais uma vez a tabela de responsabilidades, né? Análise crítica dos pedidos, quem faz é o gerente ou a diretoria. Acompanhar a implementação das ações decorrentes dos pedidos é o gerente da qualidade e gerente técnico. Negociar com o cliente, tem gerente da qualidade, gerente técnico, gerente de operações. Aprovação de solicitações internas, gerente da qualidade, gerente técnico. Pesquisa de satisfação do cliente é o gerente administrativo e o gerente da qualidade. Essa pesquisa de satisfação do cliente ela é anual, tá? Ela é feita anual, quando a gente pega a alimentação do cliente, sobre diversos itens, como se ele está satisfeito com o suporte, como se ele está satisfeito com o tempo de resposta, vários itens que a gente pega, vários na verdade não, são 6 itens que a gente avalia do cliente e faz a nossa avaliação geral sobre a qualidade do serviço prestado pelo laboratório. Vamos aqui mudar agora para requisitos, vamos para o 4.6, que fala sobre aquisição de serviços e suprimentos, que é no PIT 004, tem um procedimento para isso, né? Que é assegurar a qualidade do serviço e suprimentos que tem influência no resultado de ensaio e calibração. A gente até comentou sobre isso agora há pouco. O 4.7 fala sobre atendimento ao cliente, que é o PIT 0, a gente tem o PIT 003 para atender isso. Esse requisito que fala sobre análise crítica de pedido, proposta de contrato, tratamento de manifestações, que cooperam com os clientes para realizar a pesquisa para melhoria do ESG. E outra coisa interessante também nesse 4.7 é que além da pesquisa de satisfação, a gente tem formulários. Quando o cliente liga e faz uma reclamação, essa reclamação é registrada. E a gente faz o tratamento e dá o feedback para o cliente. Tá? Inclusive contemplado aqui no 4.8, fala mesmo no PIT 003, né, que é reclamações, solucionar reclamações recebidas de clientes e utilizá-las para melhoria do sistema de gestão. Então a gente faz isso, a gente pega essa informação, registra, né, e faz o tratamento e dá o feedback para o cliente. Tá?
4.9 fala sobre controle de trabalhos, ensaio e calibração não conforme. Então sempre que a gente tem qualquer tipo de... O que é uma situação não conforme? Primeiro, para que ela seja uma situação não conforme, ela tem que descumprir um requisito. Então, descumprir ou um requisito da norma, ou um requisito do procedimento, um requisito da política, um requisito de alguma regra interna. Então, sempre que você descumpre algum requisito, você está não conforme. E sempre que isso acontece, sempre que isso é percebido, qualquer pessoa dentro do laboratório que já tenha o devido treinamento pode levantar essa situação, pode abrir esse registro de não conformidade. E aí essa situação vai ter que ser tratada e vai ter que ser feita a adequação. Por exemplo, eu faço uma análise hoje dentro do laboratório que não tem procedimento. Ou então eu faço uma análise que tem procedimento, a temperatura que foi sinalizada no procedimento é de receber as amostras até 5 graus Celsius, por exemplo, as amostras de alimentos. E aí eu recebo ela a 6, recebo ela a 7. Eu tenho uma situação não conforme, porque tem uma regra do procedimento dizendo que eu tenho que receber até 5. Então naquele momento eu tenho que abrir um registro de não conformidade. Qualquer pessoa dentro do laboratório, qualquer analista, qualquer pessoa pode estar abrindo esse registro. E aí pode estar pedindo suporte do gerente técnico, da direção, para que possa estar, como estabelecer as ações para resolver aquilo e estabelecer os prazos também. Porque o gerente da qualidade ele precisa estar acompanhando esse trabalho, né? E aí, por exemplo, eu coloco como ação. A primeira ação é informar o cliente. É a ação imediata, informar o cliente que chegou fora. Depois, entender o motivo pelo qual chegou fora e realinhar. Chegou fora porque foi enviado já, sei lá, um dia depois da coleta. Embora tivesse com gelo, mas um dia depois. Aí alinha o fluxo para o cliente. Mas o cliente só disse que só dá para fazer assim. Então vai ter que pegar um registro formal do cliente dizendo que ele está responsável por aquela alteração e vai continuar fora porque ele não tem condição de fazer de outra forma e ele aprovou daquela forma. Então, aí essas são um tipo de ações, de coisas que se resolvem uma não conformidade. Aí deixa registrado, manda para o cliente para ele ver, para ele ter ciência, né, de que aquilo ali aconteceu. E um dia, quando ele for fazer uma possível reclamação, a gente já está respaldado. Então, esse é um dos exemplos, né, que fala sobre, no item 4.9. Controle de produto, aí aqui agora são os procedimentos, né, controle de produtos de ensaio não conforme. O objetivo é estabelecer sistemática para tratamento não conformes identificados, né? Então aqui esse procedimento fala como fazer isso, né? Como tem ele cita a planilha de registro, né? Como fazer situações, etc. Responsabilidade, detectar o produto que ensaio não conforme e abrir PEN, que todos os funcionários, como a gente falou, todos os funcionários são responsáveis, podem fazer isso, né? Acompanhar gerente da qualidade, gerente técnico e responsável pela abertura. Garantir que as ações corretivas sejam implementadas, ou seja, você definiu a ação lá dentro. Quem tem que garantir? Né? O gerente da qualidade e o gerente técnico. Não que os funcionários que abriram estejam a par dessa situação, mas eles também têm que garantir, né, que sejam feitos. Mas quem vai gerenciar, acompanhar e cobrar são o gerente técnico e o gerente da qualidade, porque são os específicos de cada área. Aqui caberia até o gerente administrativo também, porque pode ser que tenha alguma não conformidade na área dele. Então está aqui um exemplo, detectar o que está escrito no procedimento, detectar e identificar o produto de ensaio não conforme. Detectar um produto de ensaio não conforme pode ocorrer na inspeção de recebimento de materiais, são situações. Na inspeção durante o processo operacional, controle de qualidade do laboratório, na calibração de um equipamento, na verificação de um relatório de ensaio, no manuseio de itens de ensaio. São locais onde pode acontecer, onde se pode detectar. Pode falhar algum fluxo, mas tem muitos outros também. Atendimento ao cliente. Então, canais para entrada e saída de informações de clientes externos. A gente tem e-mails, a gente tem reuniões gerenciais, a gente tem telefone, homepage. São formas que os clientes podem estar passando tipo de informações para a gente. Clientes internos, nós temos correio eletrônico, são os colaboradores, né? Relatório de gestão das atividades, reuniões formais e informais, treinamentos e quadros de avisos, né? E pesquisa de satisfação do cliente realizada anualmente. Melhoria. Então o 4.10 fala sobre melhoria. Melhoria é aprimorar continuamente a eficácia do sistema de gestão por meio da política da qualidade, auditorias, análise crítica pela direção e ação preventiva. Então,
O item requer que a gente tenha uma melhoria contínua dentro do sistema de gestão. É lógico, pessoal, que na norma não está escrito dessa forma aqui não. Aqui já está traduzido o que tem escrito na norma. Certo? Aqui já está traduzido o que tem escrito na norma. Ela não está escrito dessa forma aqui não. Então, como é que eu posso garantir a melhoria contínua do meu sistema de gestão? Então, eu tenho um formulário de reclamação de cliente. Esse cliente reclama, certo? Daí eu trato aquilo ali. Então, quando eu corrijo aquelas ações, eu preciso padronizar aquela correção que eu fiz para toda a empresa. Então, dessa forma, eu estou melhorando meu sistema de gestão, porque ele apontou um problema e eu resolvi, então eu estou melhorando. Eu faço auditoria e encontro não conformidades. Quando eu resolvo aquelas não conformidades, eu pego todo aquele conhecimento e distribuo para a equipe. Isso é uma forma de melhorar. Quando eu faço análise crítica pela direção, a gente analisa tudo e vê onde está parando e onde tem que seguir. Isso é uma forma de melhoria contínua. Então, esse requisito fala disso aí, tá bom? A gente tem muitos procedimentos que já foram citados aqui, que entram aqui nesse campo de melhoria contínua, né? Parte de auditoria, análise crítica e outros que eu vou citar mais lá na frente. O item 4.11 e 4.12 da norma fala sobre ações corretivas e preventivas. Então nós temos o PIT 016, que é ação preventiva e corretiva. Corretiva, né? É definir a ação preliminar de causas não conformidades que tenham potencial de repetição. Então, preventiva é definir ações para eliminar causas potenciais. Então, corretiva depois que o problema já aconteceu, preventiva é antes dele acontecer. Tá? Você está sendo preventivo, né? Como o próprio nome já está dizendo, eliminar causas potenciais. Aí no caso preventivo. Corretiva é depois que já tem acontecido, que tem até potencial de repetição. Como é que eu sei, quando eu estou tratando uma não conformidade, como é que eu sei que eu resolvi uma situação? Tem uma ferramentazinha, que a gente usa para chegar a uma causa. E essa causa é chamada de causa raiz. Quando eu descubro a causa raiz, eu elimino ela. Eu sei que o tratamento da não conformidade foi eficaz quando o problema não se repete. Qual é essa ferramenta? Como é que eu faço para chegar a uma causa raiz, por exemplo? Perguntando por quê. Por exemplo, a lâmpada do laboratório, um equipamento do laboratório queimou. Por quê? Porque oscilou a energia. Por quê? Porque a energia não tem um estabilizador, não é estável. Por quê? Porque no projeto inicial não foi feito um plano de quantos equipamentos iria se colocar dentro do laboratório para garantir uma estabilidade com base na energia de entrada. Por quê? Por falha no projeto. Então eu cheguei numa causa raiz aí, falha no projeto. Você viu que de um equipamento eu cheguei na falha do projeto do laboratório. Então eu vou atacar isso aqui. Eu vou ter que reestruturar o laboratório de tal modo que a energia seja estável, continue estável. E esse problema de queimar o equipamento por oscilação de energia não venha a acontecer. Então eu eliminei essa causa. E aí, essa é uma ação para matar a causa raiz. Mas tem outras ações que eu posso fazer. Que é o quê? Verificar se outros equipamentos não foram afetados. Né? É uma ação também. E comunicar a todos os envolvidos. Pegar esse equipamento que queimou e sinalizar ele como fora de uso. Porque os equipamentos que não estão sendo usados, eles têm que ser sinalizados como fora de uso para que alguém não venha usar eles erroneamente. Ou às vezes o equipamento nem queimou, às vezes o equipamento só desconfigurou, tipo, você não consegue mais calibrar, não consegue mais ler. Então alguém chega depois de ti lá e vai ligar o equipamento, ele está ligando normal. Mas você sabe que aquele equipamento não está dando resultado confiável. Daí você precisa sinalizar para que todos aqueles que vejam entendam que aquele equipamento não é mais para ser usado. Ok? Então esse é um exemplo. Controle de registro 4.13, a gente tem um PIT 001, conforme eu já comentei, que é identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar e manter e dispor registros técnicos e de qualidade, ok? Então temos identificação, temos coleta, temos indexação, então nossos arquivos eles são indexados, né? Tem uma ordem, né? Acessar, arquivar, armazenar e manter, eles são acessíveis, estão arquivados, estão armazenados, né? E auditorias internas, né? Essa auditoria interna ela tem a frequência anual, são realizadas anualmente. A gente
está até fazendo numa frequência menor, mas por conta de a gente estar buscando, né, trabalhando bastante o sistema de gestão para estar melhorando, adequando ainda mais, que nós estamos no processo inicial de acreditação, então a gente precisa estar aumentando a frequência, mas a frequência estabelecida é anual. Da mesma forma que a análise crítica pela direção também tem a frequência estabelecida como anual. Tá? A gente faz uma vez por ano essas reuniões e analisa toda essa documentação. Então, o objetivo da auditoria interna, a gente tem um procedimento que diz como se faz a auditoria interna do laboratório, é verificar a adequação do sistema de gestão. E a análise crítica, conforme a gente até comentado, é analisar o sistema de gestão do laboratório para assegurar sua eficácia, adequação e melhoria. Okay? Então, está aqui a auditoria interna, sistemática para programação, realização e avaliação de auditorias. Responsabilidades: elaborar ou solicitar o auditor para auditoria, gerente da qualidade ou supervisor, selecionar e contratar auditores, gerente da qualidade ou supervisor, elaborar cronograma anual, gerente da qualidade ou supervisor, divulgar o resultado da auditoria, gerente da qualidade ou supervisor, aprovar cronograma na auditoria ou supervisor, analisar criticamente o resultado da auditoria ou supervisor. E aí, pessoal, aqui a gente finaliza, né, esse overview, né, que é mais para que se tenha um entendimento sobre como funciona, né, o laboratório, os procedimentos gerenciais, como regem, como o sistema de gestão está coberto, né? E a gente tem aqui por último, depois de auditoria interna, aqui uma lista aqui que fala sobre os procedimentos de gestão, né? O PIT 001, controle de documentos, o 02, que é o recursos humanos, o 03, que é análise crítica de pedidos, propostas e contratos, o PIT 04, que é a aquisição, 06, que é a auditoria interna, 011, que é o backup. Então, a gente tem dentro da empresa, eu não citei nenhum item lá, mas a gente tem dentro da empresa que faz parte da parte de segurança, né, das informações, garantia, tem um item que fala sobre isso. A gente tem backup das nossas informações, né, um backup feito automático na nuvem, né, e por exemplo, der um pane na rede, todas as documentações estão protegidas porque é feito backup, ok? Então, PIT 016, que é ação corretiva e preventiva, 19, que é controle de produtos não conforme, 25, estrutura, codificação de documentos, 26, integridade operacional e ética, 27, que é análise crítica da direção. E aqui tem os técnicos, né? Alguns que estão dentro do PIT, mas que são relacionados também com a parte técnica, que é controle de equipamentos de medição. Então, nossos equipamentos são todos controlados, tá? Os que fazem parte do escopo estão calibrados, esses certificados que são emitidos de calibração, todos são analisados criticamente. Então, antes da gente colocar um equipamento em uso, a gente faz testes nele, a gente faz testes rotineiramente, a gente tem cartas de controle dentro do laboratório, que a gente analisa desvios, analisa pontos fora da curva, faz esse trabalho continuamente. O PIT 007 fala sobre recebimento de amostras no laboratório, o 8 fala sobre esterilização de material e limpeza, o 9 fala sobre coleta de águas e efluentes, o 10 fala sobre a coleta de amostras para análise microbiológica, o 12 fala sobre garantia da qualidade dos resultados, o 13 fala sobre normas de segurança do laboratório, o 14 fala do plano de emergência, o 15 descarte de resíduos, o 17 fala sobre manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção de equipamentos de medição, o 18 fala sobre transporte, recebimento, manuseio, armazenamento, preservação e entregas do item de ensaio, o 20 fala sobre a limpeza, arrumação e controle de condições ambientais do laboratório. O 21 fala sobre incerteza de medição, lembrando que todo ensaio ele precisa ter a sua incerteza de medição, né, calculada. A gente tem o que a gente usa para estar calculando uma incerteza de medição, né? Qual é as informações, o que entra, o que compõe esse cálculo? O controle ambiental, eu pego a variação de temperatura e de umidade, por exemplo, no ambiente. O erro do equipamento através dos certificados, eu calculo o erro do analista nas análises, eu calculo uma tendência instrumental. Então são muitas variáveis que eu posso estar pegando e juntando dentro de um cálculo para dizer qual é o valor de incerteza da medição. Então nenhum resultado de medição ele é completo quando ele tem só o resultado. Por exemplo, um pH 7. Quando eu digo que um resultado de pH é 7, ele é incompleto, porque ele precisa ter 7 mais ou menos a sua variação. Aquela variação é que vai te dizer de verdade o quanto que flutua aquele teu resultado, ou seja, é a qualidade da tua medição. Então por isso que o resultado de incerteza é tão importante.
Aí tem o PIT 022, que é a utilização de autoclave, o 23, que é verificação intermediária de balança. A gente tem um procedimento para verificar intermediário, balanças, e até verificação intermediária de outros instrumentos. Validação de ensaio. A gente usa metodologias hoje, todas do standard. Algumas não são do standard, mas são metodologias publicadas, nacionais ou internacionais. Quando a gente não usa essas metodologias, quando a gente tem procedimentos internos, eu preciso validar essas análises. Mas não é o nosso caso, não se aplica ao nosso caso. Mas temos um procedimento para o caso de ser necessário. PIT 028, manuseio, transporte e armazenamento, uso de reagentes, padrões e materiais de referência. Então esse PIT 028 aqui, ele me diz como é que eu vou manusear, como é que eu vou... Lembra que aquele procedimento de compras faz referência a ele? O PIT 029, orientação sobre boas práticas do laboratório. Então, pessoal, essas são as informações bem objetivas mesmo. Vocês podem estar voltando aí o vídeo quantas vezes for necessário para estar entendendo. Vamos estar compartilhando também esse material com vocês. Mas se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, com a Nacilene, que a gente vai estar alinhando aí todo esse conhecimento, tirando as dúvidas de vocês. Mas, em resumo, esse é o sistema de gestão do Laboratório Aqua hoje. Nós estamos fazendo algumas adequações porque, como eu falei para vocês, a norma mudou, mas tudo isso faz parte do processo de melhoria contínua. E assim que nós estivermos já finalizando todo esse processo, nós vamos estar realizando novos treinamentos da nova versão e compartilhando e migrando todo esse conhecimento e informação até vocês. Tá ok? Obrigado.